quarta maior cidade do país está sempre em obras. É uma gigante que cresce de maneira avassaladora, para todos os lados, todos mesmo, até para o oceano. Vide os espigões recentemente licitados para o setor privado. As ações de uma prefeitura para uma metrópole precisam estar no micro, nas obras, mas, sobretudo, necessitam de visão macro, políticas públicas bem definidas. E a pasta responsável por tocar a agenda municipal é a Secretaria da Infraestrutura, um dos destaques do Anuário do Ceará. Nesta edição, o programa especial do Anuário recebe o titular da CEINF, a secretaria responsável pelas obras em Fortaleza. Em uma cidade cujas demandas nunca cessam, a pressão é sobre o prefeito e também sobre quem toca as intervenções urbanas. Isso nas mais diversas áreas. Em Fortaleza, a tarefa cabe à Secretaria da Infraestrutura, a CEINF. Quem comanda a CEINF é um técnico experiente na gestão pública. Um engenheiro civil e mestre em recursos hídricos pela UFRJ, Samuel Dias. Ele está no cargo desde 2021. Antes, havia sido secretário entre 2013 e 2016. De 2017 a 2020, Samuel foi secretário de governo na Prefeitura de Fortaleza, quando seu nome chegou a ser listado como pré-candidato a prefeito. Secretário, como eu disse na abertura, Fortaleza é uma cidade gigante, quarta cidade maior do país, pressão por todo lado. Minha pergunta ao senhor primeiro é a seguinte: como fazer para dar conta dessa demanda por obras dentro de uma lógica e não ao sabor das pressões que são muitas e naturais? Você falou bem quando disse que ela é grande, enorme, e ela cresceu em pouco tempo. E também é uma cidade pobre e extremamente desigual. Então, o que é que a gente tem? Uma cidade que se expandiu sem infraestrutura, sobretudo nas periferias da cidade. Então, é muito fácil estabelecer qual é a prioridade. A prioridade é onde mais precisa. São nesses bairros que cresceram sem infraestrutura e que hoje carecem até de um saneamento, de uma pavimentação, de escolas, creches. Então, essa tem que ser e tem sido a prioridade da gestão da Prefeitura de Fortaleza na escolha daquelas obras a serem feitas. Por outro lado, é uma cidade também que precisa se desenvolver. Então, precisa de obras de infraestrutura que gerem emprego e renda, principalmente emprego e renda e desenvolvimento, para que a gente tenha também recursos para que a economia cresça e possa também manter, porque não é só fazer obra, né? Tem que manter os equipamentos funcionando. Aí entra a questão que a gente sabe que é a pressão por novas praças, por novas avenidas e, ao mesmo tempo, a demanda que se inaugura pela conservação. Como é que a Prefeitura encara o desafio de fazer sem perder o que já foi feito? Separando as atribuições. Hoje a Secretaria da Infraestrutura, ela foi montada, praticamente iniciou a funcionar assim em 2013, uma secretaria responsável pelas obras. Com o senhor, inclusive, então. Foi o primeiro. Na primeira vez que eu fui na Secretaria da Infraestrutura com o ex-prefeito Alberto Cláudio, e na época nós fizemos um arranjo para que a Secretaria da Infraestrutura fosse Secretaria de Obras. Às vezes até eu me identifico como secretário de Obras, que é mais fácil do pessoal entender na rua. Então as obras novas, né, elas são feitas nessa secretaria. Recentemente foi criada a Secretaria de Gestão das Regionais, que é uma secretaria criada agora pelo prefeito Sarto para cuidar da manutenção dos prédios. Então nós separamos o que é construção nova, do que é manutenção e reforma. E com isso a gente consegue dividir o trabalho e dar atenção nas duas coisas. Ou seja, estou falando da SEGE, né, que é o secretário Ferrugem. Da SEGE, exatamente. Ou seja, a ele o papel cabe cuidar da praça que foi feita pelo senhor. Exatamente, reforma de praça, reforma de edificações também, reforma dos postos de saúde, que tem sido um grande foco atualmente, é a gente reformar e manter os postos de saúde, além de fazer a expansão. Então, nós dois estamos trabalhando na parte da saúde. Eu estou fazendo os novos e reconstruindo alguns que tiveram que ser realmente demolidos para serem reconstruídos, fazendo os novos hospitais também, e a Secretaria de Conservação está cuidando de manter e reformar os antigos. Olha, uma obra emblemática que o senhor inclusive visitou agora no final de agosto, anunciando a sua última fase, é o alargamento da Sargento Hermínio. Ela vem de várias gestões, ela vem se arrastando. Por que a obra demora tanto? É por conta da desapropriação? É porque o projeto não prevê dinheiro para desapropriar? É porque uma Enel da vida não tira o poste? É a companhia de gás? O que é que pega, o que é que pesa para uma obra como a Sargento Hermínio demorar tanto? A Sargento Hermínio, além de todos esses problemas, ela teve
todos esses problemas de uma escala maior do que as demais, certo? Quando a gente fez, em 2013, nós tínhamos um desafio de fazer Alberto Craveiro, duplicação do Alberto Craveiro. Em função da Copa, Em função da Copa. Era um trecho até maior do que o da Sargento Hermínio. E saiu. E conseguimos fazer em 6 meses aquela obra, com desapropriação, com remoção. Por quê? Tinha mais dinheiro? Tinha dinheiro específico para aquela obra, mas os processos foram rápidos, né? A Enel, em pouquíssimo tempo, ela desviou uma rede 69 de energia grande que passava por lá. Na Sargento Hermínio, a gente não teve o mesmo desempenho da Enel, atrasou bastante a obra. As desapropriações na Sargento Hermínio, elas começaram a ser feitas de forma, assim, que eu digo, pingada, né? Não foi feito tudo de uma vez. E esse pinga-pinga, ele atrapalha o processo de negociação, né? Um aceita, o outro não aceita, então começa a ficar... Aí falta recurso para fazer desapropriação. Então, isso causou muita dificuldade nessa obra. Mas se a gente olhar no contexto da obra como um todo, Juraci Magalhães fez 500 metros de duplicação, né, da Padre Anchieta até a José Jataí. Prefeita Luziane Lins, ela não fez nenhum trecho de duplicação sem Hermínio. O prefeito Alberto Cláudio fez 500 metros, outros 500 metros em acordo com o shopping center, que era o dono dos terrenos, então... Tá. E começou a endereçar as desapropriações de uma forma objetiva, né? Vamos agora resolver as desapropriações. O governo do estado entrou para fazer a obra, chegou a contratar a obra da Sargento Hermínio, na época do ex-governador Camilo Santana, mas não conseguiu iniciar a obra. E passou de volta essa obra para a prefeitura, ainda com o prefeito Roberto Cláudio. E agora no início com o prefeito Roberto Cláudio foram feitas ruas que não são exatamente na Sargento Hermínio, são obras de drenagem no entorno. E agora, efetivamente, há um pouco mais de um ano atrás, começou realmente a obra propriamente dita na Sargento Hermínio com o prefeito Sarto. E aí a gente já começou a obra com toda a desapropriação praticamente resolvida. E também o remanejamento da rede de energia ainda teve muita dificuldade, mas aconteceu. E hoje a gente chega no finalzinho da obra, né, no remanescente lá, os últimos 250 metros, já desapropriado, já com interferências retiradas. Isso significa que o Sarto vai poder, até o final do ano, inaugurar 1,5 km, 1.500 metros dessa via, e aí a gente vai ter finalmente os 2,5 km de duplicação sem Hermínio, desde a Teberge até a José Jataí. Significa que a Sargento Hermínio não vai ser alargada até a Demétrio de Menezes, ali até onde tem a fábrica da Guararapes. O projeto hoje não prevê isso? O projeto sempre previu até a Teberge, né? Ele não passava ali para frente. E tantas desapropriações levantadas, era tudo nesse trecho. Há a possibilidade desse projeto ser estendido, haver um aditivo no futuro? Tem desenho para isso? Eu acho muito difícil, porque esse trecho seguinte, consecutivo de desapropriação, é muito grande, são muitos imóveis que vão ter que ser desapropriados. E a solução que tem se buscado em mobilidade não é ampliar as vias, né? É muito mais efetivo, muito mais econômico, é investir na melhoria do sistema de transporte público e também no incentivo a modais alternativos de transporte, como bicicletas, por exemplo, para a gente diminuir a quantidade de carros na rua. Não dá para a gente competir infraestrutura contra quantidade de carros na rua, né? Sempre, em nenhuma cidade do mundo isso foi viável. Esse urbanismo de Brasília hoje já seria um tanto demodê de você fazer uma cidade focada no carro. Tinha uma influência da indústria automotiva americana chegando ao Brasil naqueles anos de Brasília. Quando o senhor fala, por exemplo, olha, vamos alargar uma avenida, é importante, vamos fazer esse projeto, mas não vai fazer diferença, por assim dizer, ir até o fim, o que eu posso trabalhar o transporte coletivo. Fortaleza, na gestão do Roberto Cláudio, ela pegou alguns corredores e, como a própria Padre Valdivino disse, metade aqui vai ser transporte de ônibus ou táxi, por exemplo. Fortaleza tem espaço, vocês pensam em fazer ações como aquela, que são a princípio estranhas? Pô, vai dividir a Padre Valdivino? É possível fazer isso mais na cidade? É possível e a gente está trabalhando para isso, né? Embora não seja específico. Aí não envolve uma obra? Não, às vezes até envolve obra. A gente ainda tem algumas obras que podem ser feitas para melhorar o fluxo, né? Mas elas têm que estar sempre associadas à implantação de corredores expressos de transporte público, como você falou. A gente não pode ter uma obra simplesmente para melhorar o fluxo, porque ela vai melhorar o fluxo geral, mas ela precisa melhorar mesmo o fluxo do transporte público, porque aí sim a gente tem efetivamente um ganho
para a população, para mais gente, digamos assim. Mas existem obras, como, por exemplo, a BR-116, né? Foi lançada ontem, ou foi essa semana, uma semana atrás, foi lançada uma linha expressa Messejana-Papicu. Sim. Essa Apenas linha, no horário de pico, né? apenas no horário de pico. Se a gente tivesse uma faixa exclusiva na BR-116, essa linha podia até ter uma frequência maior e ser bem mais efetiva. Mas a gente pretende fazer essa faixa expressa na BR-116. Estamos pedindo para ser municipalizada a BR-116 e eu acho que a gente está num caminho bom e sendo feita essa municipalização, nós vamos ter faixa exclusiva na BR-116. Numa municipalização da BR, o que é que mudaria, secretário, do ponto de vista prático? A marginal da via seria no outro piso? O que é que mudaria na estrutura? Para mudar a estrutura, teríamos que ter obras, né? Nós temos um projeto já feito, já chegou até a ser licitado, mas não conseguimos a municipalização na época, então o projeto foi suspenso. Mas basicamente a via marginal deixa de ser via marginal, ela se incorpora à via principal. A gente ia colocar calçadas na via, colocar uma ciclovia segura para ser utilizado em ambos os lados, uma faixa exclusiva também junto ao canteiro central e semaforização. Seriam colocados cruzamentos mesmo para que ela se tornasse uma avenida, né? Ou seja, que as pessoas possam atravessar a via de uma forma segura, porque hoje um dos pontos onde se tem mais atropelamento ainda é na BR-116, porque as passarelas elas não são efetivas para proteger o pedestre. Por segurança ele não usa, eventualmente, por comodidade, né? Aí se arrisca e acontece o acidente. O senhor está falando de um projeto, de um pedido recente? Como é que foi essa conversa com o DENIT? É muito recente? A conversa é bastante antiga, mas recentemente ela foi retomada. Né? O governo do estado ele chegou a fazer a estadualização do anel viário para poder construir. Sim. E para fazer a estadualização do anel viário, o DENIT tinha que também estadualizar a BR-116, para que ela não ficasse interceptada. O governo do estado desistiu dessa estadualização, devolveu agora para o DENIT terminar a obra, ou seja, a obra vai ser concluída agora não mais pelo governo, pelo DENIT. E a BR-116 volta para o DENIT. E eles não têm interesse em ter a BR-116 porque ela já é entendida como uma via municipal dentro do município de Fortaleza. E aí a gente já demonstrou interesse, estamos esperando essa coisa caminhar para que a gente muito em breve possa ter a BR-116 e melhorar o trânsito da... Eu estou falando de uma BR que passaria a ser uma avenida urbana, por assim dizer. Exatamente. Ela cai naturalmente no limite de velocidade, ela se torna um tráfego mais amigável. Quem vem viajando sabe que a partir dali eu estou numa área urbana, então tudo isso já se comporta como trânsito urbano, como é uma avenida dentro da cidade. É isso mesmo, é exatamente dessa forma. A partir de onde, secretário? Seria quilômetro 17, né, que é um pouco no anel viário, no encontro com o anel viário. O senhor estipularia um prazo para ter um horizonte melhor disso? Esse prazo ele depende ainda da aquiescência e da burocracia do governo federal. Então eu não posso dizer um prazo específico para isso, mas espero que em breve, para que a gente ainda possa, nessa gestão ainda do Sarto, colocar para funcionar esse corredor. Feito isso na 116, vocês proporiam para 222, Misterral também? Também. Aliás, essa é uma proposta do próprio DENIT, né? Passar também a Misterral. A Misterral ela já está tão urbanizada que as pessoas nem sabem quando estão na BR ou quando estão na Bezerra de Menezes ali, né? Ela já se confunde, né? E, pela quantidade de urbanização que tem no entorno. E é isso que acontece quando a gente municipaliza, quando ela se torna uma avenida, a gente passa a ter mais ocupação às margens da rodovia, né? E isso cria um novo horizonte, um novo espaço na cidade para o crescimento de empreendimentos. Então isso é importante. Secretário, com relação à obra da Heráclito Graça, o senhor até conversávamos o Povo CBN, meados de agosto, finalzinho de agosto também, sobre essa obra, foi manchete do jornal O Povo, porque chama muita atenção. É um problema histórico, porque a cidade lá no passado não respeitou o rio Pajeú que estava ali, que poderia ser, como certa vez disse, acho que o Jeová Meirelles, seria um rio Sena, né? Fortaleza teria o seu rio urbano. A gente não quis no passado e vocês agora da Prefeitura, nessa gestão, pretendem fazer aquele projeto de um grande reservatório embaixo da avenida. O que é que o senhor diria em relação àquela solução para Heráclito Graça
e qual é a garantia que a gente tem que ela de fato é a solução e não um paliativo? Não seria um rio Sena também, porque ele é um riacho, né? Riacho Pajeú, na verdade. A gente não tem rios grandes, à exceção do rio Ceará, que ele pega o braço de rio ali e fica parecendo um rio maior. Mas ele seria uma área verde, né, no centro da cidade, bem interessante da gente ter de volta. Mas esse é um processo bastante complexo de se executar e teria um custo gigantesco e demoraria, de fato, muitos anos para acontecer. E hoje o que acontece é que com a impermeabilização daquela área no entorno do rio, a água chega com muito mais velocidade ao rio, né? Então, quando ela chega mais rápido, significa que tem uma vazão maior, e se eu não tiver como dar fruição, continuidade para essa água, ela vai acumular, né? Quando chega mais do que sai, ela acumula, né? Naturalmente. Isso até no curso natural do rio acontece. E ela está acumulando aonde? Em cima da pista, onde passam os carros. Sim. Então, que é o alagamento que a gente conhece. A ideia da obra é transferir esse alagamento de cima da pista para embaixo da pista, né, para que a gente possa ter um alagamento controlado dentro desse reservatório. Com isso a gente vai subir um pouco ao nível da via e vai colocar um reservatório com fundo de cerca de 3 metros de profundidade. Ao longo de toda a via vamos criar uma área de alagamento superior à área que existe hoje quando chove, e aí a gente garante que para as chuvas convencionais que a gente tem conhecimento, a água vai ficar lá empoçada no subsolo, né? Aí essa é a solução definitiva, para hoje mas havendo um aumento do problema, ou seja, se mais impermeabilização, mais diminuição da capacidade do rio Pajeú, aí pode ser que no futuro ela fique insuficiente. Mas mesmo assim ela sempre vai funcionar como um amortecedor desse volume de cheia. E aí vai poder ser associado a ela no futuro, que se queira ampliar a capacidade de resolução dessa obra, outras obras adjacentes, como um sangradouro, né, digamos assim, uma saída de água dessa galeria, através de uma galeria subterrânea, direto para o mar, e aí aumentaria mais ainda a capacidade. Mas pelos cálculos que fizemos, ela é mais que suficiente para a gente resolver o problema que a gente tem constantemente naquela região. Essa água ser armazenada embaixo do leito da avenida, ela ficaria lá acumulada, não teria o sangradouro, como o senhor diz, ela seria, digamos, absorvida pelo lençol? Hoje ela vai ser drenada pelo próprio rio Pajeú, que lá existe. O que nós vamos acumular é o excedente de água para que ela possa, em 1 hora depois da chuva, ela vai secar, mas vai secar pelo rio natural, pelo eixo natural. Ok. Aí com relação aos espigões da beira-mar, estou falando das obras da Praia de Iracema também, a gente teve, não muito tempo também, a confirmação de quem vai operar os espigões, é uma operação privada, ao mesmo tempo a prefeitura trabalha ali no calçadão da Praia de Iracema. E dentro dessa obra da Praia de Iracema tem a polêmica da Ponte dos Ingleses, teve polêmica com o Estado, enfim. O que é que o senhor diria em relação à Praia de Iracema após essa obra? Ainda vai ficar algo a ser feito depois? Essa obra da Praia de Iracema e da própria beira-mar é uma daquelas que eu falei que, embora não estejam localizadas na parte mais pobre da cidade, que é onde a gente tem que estar trabalhando, e onde 90% dos investimentos estão sendo feitos, é uma obra necessária para desenvolver a cidade, né? O que gera de emprego e renda uma beira-mar, por exemplo, um Parque Raquel de Queiroz, você veja que o Parque Raquel de Queiroz, quando foi construído, logo depois ele começou a ser frequentado, a frequência levou a novos empreendedores, pequenos empreendedores. Hoje nós temos mais de 350 empreendedores sobrevivendo, ganhando dinheiro ali naquela local. Na beira-mar, de todos, que a gente chama que é aquela do Mercado dos Peixes até a Rui Barbosa, são mais de 1.350 comerciantes. E isso vai aumentando. Então, é um investimento importante, porque ele traz incremento à economia do turismo, emprego e renda para a população, e além de áreas de lazer e tudo isso para o próprio habitante da cidade. A ideia é trazer o mesmo padrão da beira-mar até o Poço da Draga. Então, dessa vez, a gente vai chegar no Poço da Draga, que é uma área também onde tem uma comunidade histórica lá, que sempre foi o cantinho da orla, né? Mas a gente vai trabalhar até lá, vamos criar lá um polo de atração turística, que vai ser o novo espigão urbanizado. Vamos fazer também uma reforma no espigão da João Cordeiro,
ele já tinha uma estrutura lá, nós vamos melhorar aquela estrutura. Ele não está no pacote de concessão, né, na verdade? Não está, exatamente. A concessão é interessante nesse sentido. O que antes era um ônus à prefeitura, que era manter aquelas áreas, ela passa a ser uma fonte de receita, porque a prefeitura, além de não ter que manter, ela recebe uma contrapartida financeira mesmo pela utilização dos espigões. E fica desobrigada de fazer investimento naquela área, podendo recuperar o espigão da João Cordeiro, que é o que vai ser feito, a Ponte dos Ingleses também, o espigão lá do Poço da Draga, além também do espigão lá do Serviluz. Nós estamos também urbanizando o espigão do Serviluz, onde fica o Titanzinho. Vamos também dar uma organizada naquele point do surf que tem lá, vamos colocar estrutura para as escolinhas de surf e tudo conversar com a população, tá? Um projeto muito bacana. Muito em breve a gente já estamos fazendo espigão, daqui a pouco nós vamos fazer as edificações também. Então, e o prefeito Sarto vai inaugurar a urbanização do Serviluz, que já está toda pronta, fazendo os últimos ajustes de paisagismo e tudo, para a gente ter mais um pedaço da orla requalificado. Lembrando que já foi feito também lá do lado do Vila do Mar, a Beira Rio, todo requalificado, e está um sucesso. Muitos empreendedores novos lá trabalhando. E, finalmente, o Vila do Mar, o trecho final do Vila do Mar, que é um trecho de 300 metros, ele já está em obra. Nós estamos finalizando e eu acredito que até meados do próximo ano a gente finaliza o Vila do Mar, de ponta a ponta, inclusive com interligação do Vila do Mar na leste-oeste, que é um desejo, a população chega na área do Pirambu, e para entrar na orla precisa entrar lá na frente, não tem como entrar direto. Agora ele vai poder pegar ali direto. Hoje é preciso entrar depois da Areninha, onde era o cartódromo, não é isso? Um pouco depois ali na Pasteur, ele entra e pega lá. Agora ele vai entrar direto na Areninha, ele já vai poder ir pela orla e voltar pela orla. Muitos carros já fazem isso, trafegando por cima das calçadas, né? Uhum. Mas agora nós vamos deixar isso definitivo e ela vai ter a ligação completa, né? Quando ela terminar a ligação completa, a gente vai... E outra coisa também, nós vamos substituir o piso do Vila do Mar, que ele foi feito com pedras, aquelas pedras como tinha na Praça Portugal, que dá um trabalho gigante para o ferruço manter, né? Porque aquelas pedras, elas não ficam coladas uma na outra. Então, quando sai uma, todas saem. O piso intertravado de concreto, ele quase que cola uma na outra pelo atrito. Então, ele é muito mais resistente e é mais fácil a manutenção. Então, a gente vai fazer toda a substituição daquele piso também e reformar alguns pontos de calçada. Eu já falando sobre isso na rádio, mas o senhor certa vez disseram lá no Povo CBN que a doravante, o senhor só iria fazer, a prefeitura só iria fazer piso intertravado. É mais barato, é mais eficiente, é mais amigável por conta do clima, isso a gente sabe, né? Exatamente. Ele tem todas as vantagens realmente. Ele só não tinha a vantagem do preço, ele era mais caro do que o asfalto. Mas atualmente eu digo já há alguns anos, já cerca de 3 anos, o asfalto chegou a níveis de preço em que ele é mais caro do que o piso intertravado. Então, o piso é mais econômico e financeiramente mais barato ainda, está sendo intertravado, e essa deve ser o padrão que nós vamos estabelecemos e devemos utilizar daqui para frente. Sargento Hermínio já está saindo intertravado, trecho novo. No desenho da prefeitura, a gente já falava sobre isso, a sua pasta, a CEINF, ela é aquela que toca as obras, seja qual for a secretaria. Se eu converso com a secretária Dalila e ela fala de novas escolas, quem está lá tocando a obra, quem está cuidando da obra é a empreiteira que vocês da CEINF cuidam. Se eu falo sobre um corredor de transporte, é o secretário da área, ou é Tufó, enfim, mas é a CEINF que toca essa agenda. Como é que essa agenda dialoga com Fortaleza 2040, secretário? Para que eu entenda em que medida faz conexão com aquele plano que é o 2040. A conexão se dá na hora dos projetos, né? Todo projeto que é feito na Secretaria da Infraestrutura, ele é conversado com o Implanfor, ele às vezes a demanda vem até do próprio Implanfor, que é o guardião do plano 2040, então já vem a demanda dentro do contexto, mas tudo que a gente faz é conversando entre as secretarias e depois de desenvolvido o projeto dentro das premissas que já são conhecidas pelos profissionais da Secretaria de Infraestrutura, porque além da gente fazer as obras, os projetos de engenharia e arquitetura também são feitos lá na CEINF. Então a gente já garante no nascedor dele, na época de projeto, que ele está dialogando, que ele está em conformidade com os planos
estabelecido no 2040. 2040 ele não entra em detalhes da obra e tudo, ele entra em conceitos, né? O que é que a gente tem que desenvolver, aonde, qual é a ideia para esse pai, para o outro. Então a gente só faz pegar esse conceito e trazer para o papel, para o detalhe. Quando a gente fala também na cidade, a gente está falando de pressão da comunidade, legítimas pressões, cobranças. Como é que a prefeitura conversa com essas pessoas? Como é que ela chega lá na ponta? Tem um vereador que vai liderar, tem a liderança comunitária, mas na prática tem uma pressão em cima de vocês que fazem as obras e da regional, enfim, daquela pasta afim da demanda da população. Como é que a prefeitura conversa para que ela cuide do que é realmente mais urgente nessa escala de pressões? Essa pressão que vem da comunidade, José, ela é muito boa, né? E ela só acontece quando a prefeitura tem credibilidade de que está fazendo, porque as pessoas vêm cobrar porque viram que foi feito no bairro seguinte. A cobrança normalmente chega até dessa forma. Quando a gente mostra alguma coisa que a gente está fazendo, aí a internet serve muito para isso, a gente vê um monte de comentário, eu estou precisando disso aqui no meu bairro. E eles cobram porque viram acontecer, que sabe que existe um programa, que sabe que existe um desejo, uma diretriz da gestão nesse sentido. O programa que nós estamos tocando hoje, que cuida dessa pavimentação das áreas mais carentes da cidade, utilizando piso intertravado, o prefeito Sarto, ele já pediu que a gente fizesse uma nova versão, uma ampliação do programa, um programa 50% maior do que esse que foi feito. E nós já estamos buscando recursos para isso, já olhamos as áreas que estão precisando e muito em breve a gente vai fazer muito mais do que foi feito, né? A ideia é lançar isso como uma política definitiva e uma política constante para que a gente possa atender todas essas demandas que surgem. E surgem desde pessoas que procuram a própria secretaria até pessoas que procuram as regionais, que agora são 12, então elas têm muito mais capilaridade, elas estão bem mais ligadas aos problemas do território, então a gente consegue ter demandas boas, eu gosto de chamar de demandas boas, são aquelas que vão resolver problemas mais complexos e vão atender mais gente. E os vereadores, obviamente, são aqueles que foram votados e conhecem de fato a nossa periferia, a nossa cidade. Quando a gente fala ainda sobre a agenda de obras, vou pegar o caso da saúde, né? Tem a pressão para que o hospital fique pronto, o posto de saúde seja concluído. A pressão é sobre o secretário da saúde. Ele, por sua vez, vai dizer, não, quem toca é a CEINF. Como é que funciona isso na prefeitura? E a segunda pergunta embutida é, e o dinheiro? Quem capta o recurso? É a CEINF ou é a pasta que toca, que é responsável pela obra? A pressão, a CEINF, como você mostrou aí no desenho, nós somos pressionados pelo secretário da saúde, no caso, pelo prefeito também que cobra e pela população, né, que também cobra a gente. Então, essa etapa de obra, a gente tem cobrança de todos os lados. O principal para que a obra aconteça é você ter projeto, ter equipe para tocar a obra e principalmente ter o recurso assegurado, né? Obra sem dinheiro ela não anda, não tem jeito, que não há como um construtor fazer obra se ele não recebe. E nessa hora é importante o planejamento, é só começar quando tiver o recurso captado ou pelo menos direcionado, a grande parte do recurso para começar a obra. E quem trabalha nesse sentido é muito a Secretaria de Finanças, que é a responsável pelo Tesouro e de conseguir o dinheiro para que a gente possa investir, né? Mas nós ajudamos muito também, e junto também com a Secretaria de Governo, com a ex-secretária de Infraestrutura, que está lá só para organizar esses projetos, a gente faz o programa de captação de recursos. Então, nós temos muita credibilidade junto aos bancos internacionais, pela eficiência que a gente tem tido na execução dos programas, e não é difícil conseguir esses recursos, né? Não é complicado, né? Aliás, é demorado às vezes, mas assim, a gente tem sempre projeto, então a gente está sempre à frente com esses pedidos. Melhorou a nota, né? A cidade melhorou a nota e ficou mais fácil captar recurso internacional. Não dá para tocar a vida sem dinheiro de empréstimo, né? A Receita Própria não paga essa conta nunca, né? Não paga. É o que eu digo quando eu estou explicando, porque a gente conversa com a população antes, durante e depois da obra. Quando a gente está no antes, a gente faz questão de explicar exatamente esse processo. Você tem uma casa e precisa fazer uma reforma, ampliar a casa. O seu salário do mês não vai pagar a construtora ou o empreiteiro ou o pedreiro que você vai contratar. E não vai dar para você comprar o material. Então você vai e faz um crediário ali na Caixa Econômica, né? Ou você pede
dinheiro emprestado ao sogro, à sogra, ao cunhado, é ruim, né? Mas às vezes a gente faz isso. E aí, com aquele dinheiro, você constrói sua casa e com o tempo você vai pagando e bota aquilo em vários anos. É isso que a prefeitura faz. O dia do dia a dia é para pagar a conta da saúde, é para pagar a conta da educação, que é uma parte bastante complicada do serviço público. Eu costumo dizer que construir é a parte mais fácil. Botar para funcionar e tocar a política, custeio, né? O custeio é caro. É que é mais complicado. Para concluir, secretário, qual é a relação hoje com as empreiteiras? No âmbito do Estado, tem muita queixa com relação à tabela usada pela CEINFRA para pagar as contas, porque o asfalto está mais caro, porque, enfim, as empreiteiras até da licitação deserta. O que é que o senhor diria em relação quanto à relação hoje da Prefeitura com as empreiteiras? A relação, ela sempre vai ser um pouco conflituosa, porque nós temos que cobrar a construtora os prazos e a qualidade nas obras. Então, é uma relação de cobrança. Por outro lado, nós temos também que dar condições às construtoras tocarem as obras, ou seja, tem que ter projeto bom e tem que ter o pagamento em dia. E nós temos, felizmente, conseguido fazer essas coisas acontecerem, ter o pagamento em dia, embora nós sejamos muito rigorosos com os pagamentos, às vezes demora um pouco para sair pelo rigor das medições, mas os construtores sabem que o que eles fizeram vai ser pago. Nós temos todas as obras em andamento, nenhuma atrasada, porque pagamos em dia também, né? E não tem nada atrasado hoje na Prefeitura? Não tem nada atrasado. E o resultado disso é que nas nossas licitações sempre tem 10, 5, várias empresas participando. Pontualmente pode ter uma ou outra que precisou relançar um edital por causa de um ajuste de projeto que não estava muito legal, mas a última licitação que a gente teve foram 10 empresas para construir uma areninha, né? Então tem muita gente, e principalmente empresas novas que estão começando, elas procuram muitas obras da Prefeitura, porque nós temos também obras menores em que dá para a empresa aí começar a construir um histórico aí na engenharia. Então, tá boa, a relação tá dando certo. Ok. Secretário, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado. E por hoje é só. O Anuário do Ceará você acompanha em edição luxuosa, impressa, 680 páginas, 14 capítulos, que você pode encontrar em toda a cidade ou ainda no site anuariodoceara.com.br. Você pode seguir o Anuário nas redes sociais, Anuário do Ceará no Instagram ou no Twitter, Anuário do CE ou Anuário Doce. Você pode acompanhar esse episódio e todos os outros da série no YouTube da Fundação Demócrito Rocha e também ouvir no formato podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau!